pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas e bem-vindo ao meu canal. A ideia do tema hoje é falar da maconha na adolescência. Vou começar contando um pouquinho sobre a maconha. A maconha tem seu uso datado de mais de 6 mil anos, sendo que a partir da década de 60, que teve o boom da droga, ela recentemente vem sendo tema de debates acerca da descriminalização, da legalização, mas eu não gostaria de entrar nesse debate neste momento. Eu gostaria de fazer um vídeo mais informativo acerca da droga, da onde ela vem, quais são os seus usos, enfim. Então, o que é a maconha? A maconha, ela vem da planta Cannabis sativa, cujo terço superior e as flores das plantas femininas contêm pelos, e nesses pelos tem glândulas que secretam os canabinoides, ou fitocannabinoides. Ela tem variantes, por exemplo, o skunk, que é uma planta geneticamente ativa, com altos índices de THC. Já vou falar sobre o THC. E também tem o haxixe, que tem uma resina dessas plantas, onde também se faz o consumo da droga. Falei do THC e dos canabinoides. E o que são, então, esses canabinoides? Existem mais de 80 tipos deles, sendo que a maioria nem tem efeito psicoativo, não age no nosso corpo como uma droga em si. Já o THC, o tetrahidrocannabinol, é a parte mais psicoativa da droga. E quanto maior o seu índice, maiores são os efeitos desejáveis da droga e também os efeitos indesejáveis. Principalmente a parte da euforia, do prazer. O canabidiol, ele age como antagonista do THC. Ele tem um efeito mais ansiolítico, até antipsicótico, enquanto o THC, os estudos têm demonstrado o efeito na ansiogênese, aumentando a ansiedade, aumentando o risco de psicose. Alguns dados relatam que cerca de 5% dos jovens já utilizaram a maconha ao menos uma vez na vida. E 3,7% deles utilizaram no último ano e 2% têm consumido no último mês. Falando um pouquinho dos efeitos dessa droga. A maconha, no seu uso, ela causa, na parte aguda, sonolência, identificação psicomotora, aumento do apetite, tosse, boca seca, hiperemia dos olhos. Ela diminui a atenção, ela diminui a memória, a pessoa fica mais lenta na parte motora, então tem sido causas de acidente de trânsito, por exemplo. O uso da maconha aumenta muito o risco de acidentes automobilísticos. Inclusive, um outro dado, maconha e outras drogas, além do álcool, é responsável por mais de 50% dos acidentes automobilísticos. Então, esses são os efeitos que a maconha causa. E, é claro, o prazer, o relaxamento, que é o que muitas pessoas acabam buscando, muitos adolescentes acabam buscando. E o que os estudos têm apontado? Os estudos têm apontado que aqueles que têm feito uso frequente da droga, e até um uso pesado, ou seja, mais de 20 vezes ao ano, eles têm pior rendimento escolar, eles têm maior taxa de evasão escolar. Alguns estudos já têm apontado que a chegada ao ensino superior é menor naqueles que fazem o consumo, sem contar a parte dos acidentes automobilísticos que eu falei, o risco de violência, de brigas e envolvimento em situações de risco por conta da droga em si. Lembrando que ela age numa parte do cérebro, age em várias partes do cérebro, mas um em específico chamado sistema límbico, que é o sistema que regula emoções e tal. E é lá quem age nessa parte do prazer, na disposição. E aí, o pai, como ele faz para identificar se o filho está fazendo uso da droga? Então, além daqueles sintomas físicos que eu falei, de olho vermelho, né, essa hiperemia conjuntival, uma certa lentificação, tosses frequentes, boca seca, tem que olhar o rendimento dele da escola. Então, ele tem perda, as notas começam a vir mais baixas, os professores começam a se queixar de que pode haver faltas, pode haver mudança nas amizades, começa a participar de grupos que têm envolvimento com drogas, envolvimento com álcool. O adolescente se mostra mais sonolento, se mostra mais agressivo verbalmente, irritável, com algumas outras mudanças de comportamento, mudanças de vínculo social. Muitos também, que às vezes têm, por exemplo, uma religiosidade, começam a se afastar dessa religiosidade de uma forma muito abrupta. Isso sem contar que a maconha é conhecidamente, principalmente por conta do THC,
um fator de risco psicótico. Os estudos mais atuais e abrangentes têm demonstrado que aquele estudante, aquele jovem que faz uso da droga tem o seu risco aumentado em 6 vezes de fazer uma psicose, inclusive um quadro de esquizofrenia. E esse é um principal fator que a gente tem que ter atenção. E aí, o pai, suspeitando que o adolescente tem feito uso, ele quer abordar. E muitas vezes a abordagem que o pai faz é uma abordagem ineficaz. Ele só fala, não use drogas, isso não pode, isso é errado. E o adolescente ele não quer ouvir isso. Quando você conversa dessa forma, e aí ele vê os colegas, os amigos, os outros estudantes falando que a droga dá prazer, que a droga dá euforia, que é uma coisa gostosa, ele vai se contrapor ao pai. Fala, pô, meu pai falou que essa droga só faz mal, mas eles falam as coisas boas. E a adolescência é um período em que há certo afastamento do adolescente com o pai. Ele busca mais as amizades, a participação de grupos, ele busca se encaixar, vamos dizer assim. E aí, ouvem essas coisas dos outros adolescentes, ouvem os pais falando isso e vão buscar prazer, vão buscar pela curiosidade, vão acabar indo para a droga. Então, como que o pai pode fazer? A primeira coisa é não utilizar droga. Não usem droga. Parece óbvio, mas é comprovado que crianças e adolescentes de pais dependentes de alguma droga têm maior risco do consumo dessa droga. Então, quando eu falo em droga, eu também falo em tabaco e álcool. E aí é importante, quem sabe, esse no seu momento de abandonar esses vícios. Então, não usar droga, ser amigo, vamos dizer assim, ser mais próximo do seu filho, conversar abertamente, estudar sobre as drogas, e por isso que esse vídeo é interessante, para se informar. E aí, nessa conversa com seu filho, tem que falar que a droga tem sim efeitos positivos, como esse relaxamento, essa calma, essa até uma sensação de euforia, aumento do apetite, só que tem seus efeitos negativos. Então, fortalecimento do vínculo é muito importante. É muito importante estimular o filho à prática de esportes e, se puder participar com ele dessas atividades, é mais interessante. Estudos também comprovam que a religiosidade ou espiritualidade, não importa qual religião, elas fortalecem a chance da criança ou do adolescente não fazer uso da droga. Então, fortalecer esse lado da espiritualidade é interessante. Interessante observar quais são as amizades que seu filho tem tido, observar, conversar com a escola, ter esse contato próximo, até porque a educação, muitos pais levam só para a escola, deixam tudo a cargo da escola. E tem que entender que a educação primordialmente é feita em casa, os limites são colocados em casa. Outra coisa, muitos jovens buscam o uso da droga na frustração, em momentos que estão mais fragilizados, mais ansiosos, mais angustiados, e veem a droga como uma solução imediata da saída desse ciclo que está. E a droga vem como uma luva, cai como uma luva para eles. Então é importante ajudar seu filho a tolerar a frustração. Eu espero que com esse vídeo eu tenha ensinado bastante sobre o manejo, um pouco do que é a droga. Gostaria de lembrar que o jovem por si só, ele é curioso, ele busca sensações, o que a gente chama de sensation seek, ele quer descobrir novos prazeres, ele tem um afastamento com os pais, a proximidade com os amigos, e isso favorece o uso da droga, não só a maconha, como outras drogas. Essa parceria do pai com a escola, com o estudante, é essencial. Vamos nos informar, vamos conversar abertamente com isso, tirar esse tabu, porque o tabu, ele só afasta, ele só faz a criança ir atrás de coisas que às vezes não são as melhores, tá ok? Qualquer dúvida, podem escrever no meu canal do YouTube, podem mandar mensagem no Labinas Psiquiatria do Facebook ou no meu portal. Eu estou à disposição e espero vocês para o próximo vídeo. Um grande abraço!